Olá, eu sou a Vandicélia, eu sou psicóloga clínica e eu fui convidada para falar um pouquinho com vocês hoje sobre como lidar com os conflitos na busca de sucessos e objetivos. É difícil, né, falar desse tema nesse ano, né, tão atípico. É um ano onde todos nós fizemos tantos planos, um ano onde todos nós traçamos objetivos, economizamos para a realização de coisas, planejamos, né? Alguns planejaram ter filhos, outro comprar casa, trocar de carro, planejamento de uma viagem. Houve tantos planos, né? Tantos objetivos, objetivo talvez de crescer profissionalmente, de fazer um mestrado, doutorado, crescer um pouquinho na carreira. Tantos planos foram feitos. E aí, de repente, a gente se depara com um grande conflito. Um conflito onde a gente não esperava, né? Ninguém planejou, ninguém esperou, ninguém se programou, né? Era algo que estava acontecendo tão longe, né? Essa não tinha não, se instalado ainda no nosso país, então vivíamos tranquilos até chegar aí essa pandemia e atrapalhar todos os nossos planos. A princípio, pensar na possibilidade de trabalho home office para alguns era excelente, para outros, assustadores. Algumas profissões tranquilamente foi possível adaptar o trabalho home office, né? Agora, outras profissões, como difícil foi? Como difícil foi trazer a escola para dentro da nossa casa, tanto na condição de educador como na condição de aluno. Como foi difícil adaptar esse trabalho aos cuidados com a casa, aos cuidados com a família, a preparação do ambiente para a gravação, né, das aulas, para a execução desse trabalho. Né? Então, houve aí uma mudança tão grande nas nossas vidas. Eu mesmo, no início da pandemia, eu sempre tive uma resistência, confesso aqui para vocês, tive uma resistência bem grande em fazer atendimentos online. Porque eu gosto de estar com pessoas, gosto da troca que existe ali quando estamos no mesmo ambiente, gosto de perceber as reações das pessoas sem o planejamento específico, né? E de repente a gente tem que lidar com o preparo de montar um consultório na própria casa, onde exige um ambiente silencioso, sem interrupções, com sigilo, né, com uma boa conexão de internet e considerando isso também da outra parte. Então, confesso para vocês que não foi muito, não era muito bem-vinda essa ideia inicialmente para mim. Claro que com a falta de opção que nos foi colocado ali, né, não restou nada a não ser assumir, encarar, né, esse conflito como sendo algo positivo e se reeducar, se readaptar. E que bom que o ser humano ele é totalmente capaz de se adaptar a qualquer tipo de ambiente, inclusive aos ambientes ruins, e é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Nós somos capazes de se adaptar a qualquer tipo de ambiente e a qualquer tipo de situação. Então eu quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre o que é o conflito, para a gente entrar aí nas questões de planejamento de futuro. Mas o conflito dentro da psicologia, a gente entende que é um estado provocado pela coexistência de dois estímulos que se disparam reações mutuamente excludentes. Então a gente acredita que o conflito ele se instala quando se existe dois estímulos e dentre esses estímulos eu vou precisar inevitavelmente tomar uma decisão. Então eu chamaria isso
se trouxesse para um sentimento mais apurado, eu chamaria de angústia, porque é aquele momento em que a gente tem uma situação, essa situação ela tem mais de uma saída, mais de um caminho, e eu preciso fazer uma escolha qualquer não, uma escolha assertiva, e dentro desse momento de escolha assertiva nasce aí esse sentimento dentro da gente conflitante. Nem sempre o conflito é ruim. Existem conflitos que são provocados pelo meio, né, como esse da pandemia, que a gente não vai falar que é algo bom, né? Ou seja, a situação não é boa, mas a questão maior aqui, principal do conflito, é o que eu faço diante da situação. O que eu faço com esses conflitos que vêm se levantando na minha vida? O que eu faço com essas situações que são inevitáveis? E é aí que entra a condição do ser humano, a condição de poder exercer aquilo que realmente é. Então, o Paulo Gaudêncio, no livro A Origem do Desamor, Minhas Razões, Suas Razões, ele traz uma ideia bem bacana do conflito. E ele traz a ideia de que em todo conflito, o conflito ele se instala em tudo que se há um potencial de crescimento. No livro, ele está trazendo ali uma explicação mais baseada na relação marital. Então, ele traz o estabelecimento dos conflitos nas relações como sendo algo muito positivo. Ele só vai nascer, o conflito só vai nascer no casamento quando se há uma possibilidade desse casal amadurecer um pouco mais. Por exemplo, no nascimento de uma criança, de um filho, né? Então a esposa vai se tornar uma mãe, o esposo vai se tornar um pai, e isso fica um tanto maior, né? Essa importância dos papéis explodem de modo crescente e a gente precisa se adaptar a esse momento. Esse período de adaptação aí é onde se instala os conflitos. Então, numa zona de conforto, não tem conflito. Não tem conflito quando a gente está tranquilo, adaptado. Por exemplo, uma pessoa que mora sozinha com o seu cachorrinho no seu apartamento não tem conflito, não sofre conflito. Dificilmente vai sofrer conflito. Por quê? Porque eles estão envolvidos, né? Essa pessoa, na verdade, ela está envolvida de muito conforto. Está envolvida de muito conforto, não existe nenhum confronto, não existe ninguém para oportunar, para falar sobre o seu mau comportamento ou seus bons comportamentos. Então fica ali instalado uma zona de conforto. Na zona de conforto não tem conflito. Os conflitos eles só existem em locais onde se existe mais de uma pessoa e onde existe aí uma situação com mais de uma saída. O Viktor Frankl, ele traz uma história bem bacana sobre conflito. O Viktor Frankl ele foi um psiquiatra, psicanalista judeu que viveu, passou ali por 5 campos de concentração. E em um dos campos de concentração, em um dos primeiros campos de concentração, ele relata que um dos seus colegas, numa noite fria, estava em sofrimento no sono e ele estava tendo um pesadelo. E tudo que a gente espera no momento de pesadelo é que alguém venha nos acordar. E ele conta que, por um impulso, se levantou rapidamente para ir acordar esse colega de quarto. E quando ele se deu conta, ele acordou e levantou, se deu conta que nada é pior do que a realidade que eles estavam vivendo ali. E naquele momento ele tomou uma decisão, e a decisão que ele tomou foi não acordar o colega e deixar o colega num pesadelo, porque ele traz a ideia de que
naquele momento, naquela circunstância, nenhum pesadelo era tão ruim, tão difícil quanto a realidade que eles estavam vivendo naquele ambiente. Né? Então, aquele conflito aquele conflito existencial. Eu não estou trazendo isso comparando com aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje, porque cada pessoa sofre de modo diferente. O sofrimento, ele é individual, ele é particular. Então nós não sofremos iguais. Não sei se todos nós, mas grande parte de nós, nesse período, perdemos algum amigo ou algum parente ou alguém bem próximo. E isso leva a um sofrimento. Esse sofrimento, ele é incomparável. Não podemos comparar o nosso sofrimento com o sofrimento do Viktor Frankl. Mas qual que é a ideia que ele traz? A ideia é que absolutamente todo conflito pode gerar um potencial crescimento, pode gerar sentido para a nossa vida, pode gerar recursos e energia para a gente enfrentar conflitos maiores ou para a gente alçar voos novos. Então, por mais que a gente fuja o tempo todo de conflito, a ideia que ele traz é que o conflito é muito positivo. Quando que eu não consigo sair do conflito? Quando que eu fico ali patinando no conflito e não consigo decidir? Exatamente quando eu evito esses conflitos. Quando o conflito já está instalado e eu evito falar sobre o assunto. Quando eu sei que existem conflitos internos, como sentimentos de ansiedade, que, sinceramente, grande parte da população ou toda a população está vivendo um período ansioso. Nós estamos dentro de um período ansioso, né? Grande parte ou todos nós. E a gente precisa assumir isso. Quando eu não assumo o que eu sinto, quando eu não assumo a realidade daquilo que eu estou vivenciando, eu evito um conflito e aí não há crescimento, aí existe só o sofrimento puramente. Com o sofrimento instalado, eu não consigo sair dos meus... encontrar solução de problemas. O que vocês vão fazer com todos os planos, com todos os projetos que ficaram engavetados no ano de 2020? Eu só consigo tirá-los da gaveta e executar, criar uma solução se eu enfrentar os meus próprios medos. Enfrentar os medos não é pular de paraquedas se eu tenho medo de altura, não é dormir no escuro se eu tenho medo de escuro, não é me jogar no mar se eu tenho medo de água, não é pegar numa aranha se eu tenho medo de aranha. Isso não é enfrentar os medos. Enfrentar os medos nada mais é do que assumir que eu tenho. E tudo bem. Tudo bem ter medo. Tudo bem ter medo de perder alguém que ama. Tudo bem ter medo de não conseguir realizar alguma coisa. Tudo bem ter medo. Não tem problema ter medo. O medo é muito bom. O medo é protetivo. O medo nos ajuda a viver a vida de modo seguro e não inseguro. Mas como a gente não fala sobre os conflitos, a gente coloca os medos em um lugar muito negativo. A gente coloca o medo em um lugar chamado insegurança e na insegurança eu não consigo resolver os meus conflitos. Quer ver só? Uma pessoa insegura, diante de um conflito que precisa tomar uma decisão, sabe o que ela vai fazer? Procrastinar. Deixar para depois, pedir um monte de conselhos, procurar ajuda de muitas pessoas, não que seja ruim pedir conselhos e procurar ajuda de pessoas, isso é positivo. Mas eu tenho que procurar ajuda para que eu consiga entender o que eu realmente quero e não alguém para assumir as minhas responsabilidades
E se algo der errado, eu falo, ai, foi o conselho do fulano que me levou a cometer esse erro. Vocês estão conseguindo compreender? É mais ou menos isso. Uma pessoa que tem o perfil ansioso, né, desculpa, o perfil inseguro, ela vai entrar num conflito em todas as fases da vida. Ou seja, todas as vezes que ela precisar tomar uma decisão importante na vida dela, ela entra em um conflito. E um conflito acompanhado de sofrimento. Então, na escolha da faculdade, ela vai viver um conflito. E se ela não trabalhar em segurança, existe uma probabilidade enorme dela escolher o curso baseado na escolha da mãe, na escolha do pai, na escolha da remuneração. Uma pessoa insegura, depois, quando estiver escolhendo o relacionamento amoroso, ela vai ter um conflito. Ela vai precisar da opinião dos amigos, dos pais, e ela não vai conseguir ouvir o que ela realmente quer. E pode tomar uma decisão errada. Uma pessoa que tem o perfil inseguro, quando ela pode recusar uma promoção no emprego, ela pode recusar um cargo importante, ela pode recusar a compra de um apartamento por conta do tamanho da dívida que vai adquirir. Então veja, conflitos todos nós temos e o problema não é o conflito. A questão maior é o como eu lido com esses conflitos. Qual é o meu perfil? O meu perfil, ele contribui para que eu alcance os meus objetivos quando instalado esses conflitos, ou o meu perfil impede de avançar e de conquistar aquilo que eu posso conquistar. Um perfil, por exemplo, eu falei aqui do perfil inseguro, mas uma pessoa que tem aí um perfil também um tanto quanto impulsivo, não seguro, mas impulsivo, né, que é impulsionado ou agressivo, vai tomar as decisões baseadas no aqui e agora, na hora que se instalar um conflito. Então, essas pessoas correm um risco muito grande, por exemplo, de em um momento de conflito, onde poderia resolver um problema no casamento, de pedir o divórcio por impulso. Ou de pedir as contas do trabalho exatamente no momento em que ela estava para ser promovida, porque se instalou ali um conflito e ela não consegue lidar com o conflito. Uma pessoa que tem esse perfil agressivo e impulsivo, ela pode facilmente acabar com as amizades, destruir relacionamento de muitos anos, por coisas mínimas. Então, são dois tipos de perfis que vão nos separar, nos afastar daquilo que são os nossos objetivos de conquista. Ok, e qual que é o perfil então que a gente precisa ter para conquista? Sabe qual perfil que a gente precisa ter? Não existe aí um perfil certo e errado. Não existe um perfil que é adequado ou inadequado. Existe a consciência da realidade. Então, dentro dessa condição de realidade, é o modo como eu me vejo, o modo como eu percebo os meus sentimentos, o modo como eu percebo os meus pensamentos e o modo como eu percebo os meus comportamentos. Em um outro momento, eu trouxe um quadrinho onde a gente trouxe a ideia que todo pensamento gera um sentimento e que todo sentimento gera um comportamento, não é mesmo? Então vamos lá. Se eu consigo monitorar a situação e olhar a realidade como ela puramente é, o que está acontecendo, quais são as circunstâncias, qual o conflito que eu estou enfrentando nesse momento, esse é um conflito pessoal, esse é um conflito com o outro, esse é um conflito que eu estou tendo com o meio, qual que é o conflito que eu estou vivendo,
esse conflito, essa situação, ela vai gerar em mim um pensamento. E é aí que entra toda a condição. Se eu tenho um perfil inseguro, mas eu consigo fazer o monitoramento da realidade, eu consigo interromper esses bloqueios que a insegurança gera em mim. Esses bloqueios que me fazem procrastinar, por exemplo. E aí eu consigo ter um comportamento, uma atitude que me leve a romper esse padrão inseguro. Por outro lado, também, aquela pessoa que eu tinha dito agora há pouco, que tem um perfil um tanto quanto agressivo e impulsivo, se ela consegue fazer o monitoramento da realidade, ela vai fazer o quê? Ela vai, na hora que se instalar o conflito, ela vai entrar em contato com a realidade daquilo que está vivenciando naquele momento, e aí ela vai poder tomar uma decisão um pouco mais assertiva, não impulsiva, vai conseguir esperar um pouquinho, vai conseguir estabelecer algo mais seguro. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que entender é que nós somos inteiros. Nós somos corpo, alma e espírito e nós precisamos nos respeitar dentro dessas condições. Respeitar a ideia de que todos nós temos conflitos, todos nós temos perfis diferentes. Eu não preciso responder ao mundo como o mundo espera que eu responda. Eu não preciso me frustrar para agradar o outro. E eu também não preciso me anular para evitar um conflito. E quando eu me anulo para evitar um conflito, o que acontece é que começa a haver uma tendência muito grande à não realização. E não realização gera infelicidade. Não realização gera infelicidade. Eu nem estou falando de realização, por exemplo, de planos e projetos de futuro, como eu tinha trago no início da nossa conversa. Coisas básicas e pequenas do nosso dia que a gente planeja e que a gente não consegue concluir gera infelicidade. Fazer uma programação do dia e chegar no final do dia e olhar o checklist e ver que a gente não conseguiu realizar nem um terço daquilo que a gente programou, gera insatisfação. Então isso não é só com grandes conquistas, são com pequenas conquistas. E do contrário também é verdade. Se eu consigo fazer um planejamento do meu dia e quando chega no final do dia eu pego lá os checklists e eu começo a verificar que grande parte do meu dia planejado foi executado com sucesso, eu vou ter felicidade. Então a felicidade, ela são doses homeopáticas, né? As grandes conquistas, elas são doses pequenas de pequenas conquistas. São pequenas doses de pequenas conquistas que nos leva a alcançar um objetivo final. Então vamos lá. Para chegar até onde você chegou, você precisou estudar para o vestibular, prestar um vestibular, estudar, fazer todo o curso, provavelmente prestar um concurso público ou não, passar por um processo seletivo para entrar no cargo que você ocupa hoje. E ok, ou seja, houve todo um processo. Cada prova, cada trabalho, cada dia que você foi na faculdade, cada choro, cada chuva, cada frio, cada insistência, né? Cada pagamento, né? Isso levou você à conquista que você tem hoje. Então, quando a gente fala de conquistas, se instala aí a frustração exatamente quando a gente interrompe de modo brusco, né? De um modo interrompe, porque olha todo o processo. O processo é difícil, o processo é doloroso, o processo é cansativo e se você olhar todo o processo, a gente não realiza. Então, o que acontece é que eu preciso enxergar o meu dia a dia como um dia de conquista. Um dia de conflito
mais um dia de conquista. Todos os dias teremos conflitos e todos os dias temos conquista. O dia pior da nossa vida, a gente consegue encontrar coisas boas. Viktor Frankl fala que em um dia de muito frio, de muita neve, a sua bota estava rasgada e ele estava com o pé encharcado, congelado, e ele não conseguia mal andar. Ele não conseguia pisar mais de tão ferido que ele estava, de tão fraco que ele estava. E aí, quando chegou no final do dia, ele pôde olhar para o céu e ver a natureza. Ele via a natureza atrás daquelas cercas de arame, e olhar para a natureza atrás das cercas de arame levava ele a ser grato por mais um dia que ele conseguiu sobreviver num campo de concentração. Então, os piores dias da nossa vida é possível extrair coisas boas. E ele chama isso de descobrir os sentidos da vida, inclusive o sentido no sofrimento. E ele fala assim, que se a vida tem um sentido, então o sofrimento também tem um sentido, porque o sofrimento faz parte da vida. E aí, quando a gente não encontra um sentido, a gente precisa espremer a situação, igual se espreme uma laranja, para que a gente possa extrair da situação alguma coisa doce, alguma coisa boa, alguma coisa agradável, alguma coisa que nos faça sorrir, alguma coisa que nos faça dar esperança, trazer para nossa memória coisas que gerem esperança. Então, as conquistas, elas são feitas do quê? De pequenas gotinhas de sucos doce que você mesmo promove em cada situação. Isso é autorresponsabilidade. Estamos vivendo um momento muito difícil, estamos vivendo um momento de muita dor, existe um momento de sofrimento, mas todos os dias a gente pode ser grato, porque também existe livramentos, também existe aí uma condição de ver os nossos queridos todos os dias, existe um cuidado que está sendo tomado, né? Existe coisas boas nas coisas simples, e são nas coisas simples que se encontram as maiores conquistas e as maiores lembranças. Quando a gente está fazendo terapia, é muito gostoso e eu acho fantástico, exatamente porque as memórias que as pessoas trazem, tanto de traumas, grandes traumas, quanto de coisas boas e singelas, estão na infância. Uma infância simples, uma infância muitas vezes até sem recurso financeiro, mas que ela consegue trazer à memória um dia no parque, consegue trazer à memória um dia que foi tomar sorvete com os pais, o primeiro dia de aula que ninguém esquece, né? Então, coisas boas ficam na nossa memória de modo muito simples, como o cheiro da chuva num terreno, né? Todos nós temos a memória do cheiro da chuva no terreno, no asfalto, exatamente porque durante a nossa infância, a nossa adolescência, era lá que nós estávamos jogando bola, né? Era lá que nós estávamos com os nossos colegas e podemos viver essa experiência boa. E aí o que acontece é que a gente chega na fase adulta e a gente faz tantos planos tão grandes, que parecem ser tão impossíveis de serem conquistados, que a gente desiste, deixa pela metade, né? Então, olha só o que Viktor Frankl fala. Se alguma coisa corporal é possível, é realizada pelo psíquico, porque é uma necessidade espiritual. Eu vou ler a frase toda. Não é apenas o somático que se abre ao psíquico, mas igualmente o psíquico ao espiritual.
Enquanto o corpóreo precisa do psíquico para a realização, da mesma forma depende do espiritual para a sua plena realização. E aí ele traz: se alguma coisa corporal é possível, é realizada pelo psíquico, porque esse psíquico, essa coisa, né, a ser realizada, é uma necessidade espiritual. Nós somos seres triunos e é por isso que é possível ser realizado. Tudo que sobe à nossa mente, tudo que sobe à nossa mente como desejo, é porque antes passou pelo espírito, e o espírito não no sentido religioso, mas no espírito no sentido de meio, de conquista do meio, de contato com o meio, de relação com o meio. Então, quando a gente olha, por exemplo, um céu cheio de estrela, e a gente fala, como isso é possível? Como é possível uma imagem tão linda? Como é possível o mar não atingir o limite permitido? Como é possível, né, a natureza com tanta diversidade? Então, quando a gente olha essa natureza e esse meio, isso é o que chamamos aqui na psicologia do espiritual. E aí ele traz a ideia de que se alguma coisa você pensa, se alguma coisa sobe à mente, é porque é possível. E se é possível, é porque passou pelo psíquico, que já foi aprovado pelo espiritual, uma vez que todas as coisas no meio é possível. Então, não sei se ficou claro, se ficou confuso, não sei se ficou confuso, mas a ideia principal é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês é que para ter uma vida melhor, com um bem-estar melhor, a gente precisa dar atenção não somente para os conflitos que se estabelecem como sendo eles negativos, e sim como sendo algo muito bom, que existe um potencial de crescimento nisso, e também que em cada conflito a gente pode extrair coisas boas, e que em cada conflito a gente pode aprender muito e crescer muito, e que cada situação, cada conquista grande passou por um processo de pequenas etapas, e essas pequenas etapas são muito importantes. Essa etapa, por exemplo, onde você está me escutando agora e deve estar pensando um pouquinho nos seus conflitos e na sua vida, é uma etapa muito importante porque é uma etapa reflexiva e toda reflexão nos leva à mudança. Eu quero finalizar com uma frase do Viktor Frankl também. Ele foi o autor que eu escolhi para falar com vocês hoje, mas ele traz a ideia de que quem encontra o porquê supera qualquer como. A gente não precisa ficar fixado nos processos do como que eu vou sair daqui, como que isso aconteceu comigo, mas tudo que aconteceu com você, tudo que aconteceu comigo, pode me levar a um grande crescimento, tá bom? Então, nós podemos viver felizes com a certeza de que tudo isso vai passar, né? E que se eu encontro um sentido, então eu consigo realizar, eu consigo atingir aí um tanto de felicidade que a gente procura bastante. Obrigada por me ouvir até agora. Eu espero revê-los e poder bater um papo, talvez tirar dúvidas e fazer algumas trocas com vocês. Até mais!